Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1. Vou falar hoje sobre poder. Quem gosta de poder aí? Quem tem poder? Quem exerce poder aí? Você fala, nem na minha casa, pastor, mas tudo bem, né? Você tem que exercer. Todo mundo quer ter poder. Maravilha, todo mundo quer ser poderoso. Esse assunto está na mídia, né? Poder para todo lado, todo mundo está preocupado. Mas a gente vai falar hoje do poder que interessa. Do poder que dirige a gente. Né? Do poder o qual nós estamos subjugados. Nós vamos falar, à luz da palavra do Senhor, sobre de fato qual poder Jesus quer que a gente esteja, né, sendo o carro-chefe da nossa caminhada. Amém? Atos capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, mas depois a gente vai focar no verso 8, tá bom? Que todo mundo sabe até de cor, eu creio. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem está escrevendo Atos é Lucas, o médico amado. Lucas escreve o Evangelho de Lucas a partir do Evangelho de Mateus e Marcos. E depois ele escreve Atos dos Apóstolos, contando a história inicial da igreja, né, e as lembranças e os exemplos de Paulo. Então ele está escrevendo para esse Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. A gente não sabe se é uma pessoa especificamente da alta corte romana ou se é uma maneira de enviar essa carta, né, enviar esse tratado. Mas vamos lá. Escrevi o primeiro livro, se referindo ao Evangelho, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Preste atenção, começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos pelo intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, que maravilha, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4, e comendo com eles, tinha tempo para o lanche, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. O qual disse que de mim ouviste. Qual era a promessa do Pai? Porque João, na verdade, batizou com água. Recebe nessa noite, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Que promessa gloriosa, que maravilha. Então os que estavam reunidos, verso 6, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Que ansiedade é essa, gente? Já está querendo saber isso? Respondeu Jesus, não é da conta de vocês. É a tradução da linguagem de hoje. Mas aqui não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. De novo, irmãos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí, é isso. E ser-me-eis testemunhas. Aonde? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Belo Horizonte, Minas, Brasil. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Irmão, você não está entendendo que essas foram as últimas palavras de Jesus aqui, antes de subir para o céu. Foi à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Para de olhar para o céu, irmão. Agora é hora de olhar para cá, o que a gente precisa fazer. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Irmãos, eu queria falar de poder hoje.
Porque está, como eu disse, está tão na moda. Eu sei que tem tanto tipo de poder, né? Tem poder para todo lado. Poder é o direito de deliberar, de agir, de mandar, dependendo do contexto, de exercer sua autoridade e soberania. A posse de um domínio, da influência ou da força, vem do latim possum, ser capaz de alguma coisa, isso é poder. E tem vários tipos de poder. Existe o poder econômico, que eu acredito que é o que consegue subjugar de forma geral a humanidade, né? Mas existe o poder bélico, existe o poder midiático, existe o poder territorial, existe vários tipos de poder, cultura, beleza. Então, eu queria falar hoje um pouco sobre isso. Em tese, um poder não deveria invadir o poder do outro. É necessário limites. Neste mundo, a igreja está sujeita aos poderes, né, do mundo. Claro, nós moramos aqui, apesar que nós somos cidadãos no céu. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está na glória, e nós aguardamos de lá o nosso Senhor e Salvador. Mas enquanto estamos aqui, estamos sujeitos sim, né, à manifestação destes poderes. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e antes dele voltar, ele deixou para nós esse poder, ele deixou para nós essa autoridade para que a gente possa fazer aquilo que ele nos tem chamado. Eu queria nesse texto, nesses 14 versículos, eu os separei da seguinte maneira: do verso 1 ao verso 5, do verso 6 e 7, o verso 8, que é o que a gente vai tratar mais profundamente, e depois o 9 e o 11, nós vamos fazer o fechamento. Mas eu queria destacar nesse texto que eu li algumas rápidas mensagens para a aplicação do nosso coração. E depois, como eu disse, no verso 8, a gente fala mais sobre esse poder. Eu queria destacar no verso 1 ao verso 5, olha aí na sua Bíblia comigo, apenas uma palavra, o texto é muito rico, como eu disse. Jesus está aqui dando as últimas instruções aos seus discípulos, e isso era muito importante. O ministério do Senhor foi de 3 anos, ele ensinou muita coisa. O texto está dizendo que ele começou a fazer e a ensinar muita coisa para os seus discípulos. Lá no capítulo 14 de João, você vai ver que Jesus começa a dizer que ele vai para o Pai, mas aí eles ficaram tão tristes, ele disse para não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. O texto vai correndo e ele começa a falar que ele vai subir para o céu, mas não vai deixar ninguém órfão. Ele vai enviar outro Consolador. Ele faz uma referência do Espírito Santo do Deus vivo. Ele está dizendo, eu vou, porque se eu não for, ele não pode vir. Então Jesus estava prometendo para eles enviar o Espírito. E aqui nesse texto que eu li, eles estavam reunidos, e Jesus começa a dizer, olha, daqui a pouco eu vou subir, mas vocês não podem esquecer da promessa que o Pai fez para vocês. A promessa é que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam, até que Deus possa enviar o Espírito Santo, que será fundamental para a vida de vocês, até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja. Do verso 1, como eu disse aos irmãos, ao verso 5, eu quero destacar só uma palavra, que tem sido tão fora de moda hoje, mas a gente precisa voltar a essa palavra. Coloca aí comigo no verso 4, Atos 1:4, eu quero chamar a sua atenção a uma palavra. Jesus está dizendo aqui, ó, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que, mais uma vez, mas que, rapaz, está tão difícil esperar. Por que a gente está uma geração tão ansiosa? Por que a gente está ficando, às vezes, até transtornado de ansiedade? Jesus está dizendo, olha, para vocês esperarem a promessa do Pai. Deus trouxe aqui para dizer para você que o que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Mas a gente precisa aprender a esperar. Nós não fomos chamados para ficar nessa ansiedade, nesse exagero. Jesus está dizendo para eles, olha, tem uma instrução. Vocês precisam aprender a esperar. Esperem a promessa do Pai. Não saiam de qualquer maneira. Não vão de qualquer jeito. Deus tem planos para mim. Deus tem planos para você. Mas nós precisamos desenvolver essa espera. O salmista diz, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas vezes nós esperamos, mas sem paciência. Nós esperamos de uma maneira errada.
Nós esperamos e parece que não vai acontecer. Deus prometeu para nós. Eu encontrei com uma pessoa que falou: desviei da igreja, pastor. Por quê, meu filho? Porque eu fui num lugar, me deram uma profecia. Em 7 dias, Deus falou que ia abençoar a minha vida. Já tinha passado 70 e nada aconteceu. Eu falei: é porque você focou errado. Você tinha que focar que Deus vai abençoar a sua vida. Mas você tem que aprender a esperar o momento certo. Porque Deus sabe a hora certa de agir, de operar em nossa vida. Então eu queria destacar para os irmãos nesse trecho que a gente precisa aprender a esperar. Diga: eu preciso aprender a esperar a promessa do Pai na minha vida. Porque quem prometeu foi Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrepende. Aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, independente da circunstância. É que tem promessa de Deus que parece que não vai dar certo. Tem certeza que isso vai acontecer? Ele tem todo o poder, Ele tem toda a graça, Ele tem toda a sabedoria, Ele vai fazer o que prometeu. Agora, por favor, aprende a esperar. Porque a ansiedade atrapalha. A segunda coisa que eu queria destacar está aqui no verso 6. Verso 6, coloca aí para vocês verem. Eu até brinquei com a linguagem de hoje, mas isso é importante. Jesus falou com eles assim: fica em Jerusalém, Deus vai mandar o Espírito Santo. Olha que notícia boa. Aí o que eles perguntam? Então estavam reunidos e perguntaram: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Gente, eles não estão entendendo. Ele está dizendo que vai mandar o Espírito Santo, que vocês vão ser cheios da graça de Deus, que Ele vai derramar e você vai ser batizado. E ele está perguntando: quando que o Senhor vai resolver os problemas aqui? Quando que o Senhor vai resolver os problemas de Israel? Quando que o Senhor vai nos dar a vitória contra o Império Romano? Como que o Senhor vai resolver isso? Que dia que é, Senhor? E Jesus dá uma resposta tão amorosa: não é da conta de vocês. O The Chosen é assim. É uma linguagem mais... Jesus disse assim: não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a autoridade dEle. O que Jesus está dizendo: olha, não foquem no tempo, não foquem na época, não se preocupem com isso. Não é esse o nosso foco, não é essa a nossa alçada. Nós não temos esse domínio, deixa na mão do soberano, do Deus do céu, do Todo-Poderoso. A gente tem uma mania de querer interpretar e de saber todas as coisas, e aqui eles estavam já tão ansiosos. Jesus, irmãos, não estava nem subindo ainda, só estava preparando para subir, e eles já queriam saber quando ele vinha resolver isso. Mas é muito importante que a gente tenha na igreja e na vida cristã muito claramente o que é alçada, o que é competência. Tem coisa nessa igreja que é competência do pastor. Tem coisa nessa igreja que é da alçada do diaconato. E às vezes nós saímos da nossa competência, saímos da nossa alçada e queremos compreender o tempo. Queremos entender quando que Deus vai fazer. Irmãos, nós não temos que focar em quando Deus vai fazer. Nós temos que focar que Deus falou e Ele vai fazer. Para de fazer essas contas. Outro dia eu encontrei com um desesperado, fazendo a conta quando Jesus vai voltar. Eu não estou aguentando mais isso. Fazendo conta, não, está certo agora, pastor. Somando isso aqui com isso aqui vai dar certo. Eu lembro que em 1993, quem era vivo aqui? O pessoal fica com medo de falar a idade. Eu estava lá no seminário e eles falando: no ano 2000 não passa. Quem lembra disso? Vai chegar 2000 e vai acabar. Ah, rapaz, eu fiquei num receio. Ano 2000, quem era solteiro aí ficou pensando: nem vou casar, ai meu Deus. Mas falaram certinho que ia ser no ano 2000 que Jesus ia voltar. E fica fazendo conta e profetizando. E outro dia eu ouvi, irmão, que vai ser em 2024. Já passou, né? Que era janeiro. Não nos compete saber. Jesus disse que nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos. Só o Pai sabe a hora. Só Deus sabe a hora. Irmão, Deus trouxe você aqui para dizer: deixa, porque é Ele que sabe a hora. Isso não é só alçada. Isso eu tenho que fazer com a cara fechada.
para a gente parar com isso. Nós não somos o domínio, nós não temos o domínio do tempo. Nós não temos o domínio da época. Deus falou, Deus vai fazer. Deus tem todo o controle. Deus tem toda a sabedoria. Ele sabe a hora de abençoar você. O que importa é que Ele vai abençoar você. Então Ele diz para os irmãos com muito carinho: não vos compete. Mas fala ali, ó, pela sua exclusiva autoridade. Agora pega na sua Bíblia aí que tem uma palavrinha-chave. Meu Deus do céu, pelo menos para mim é uma palavra-chave. Olha aí, verso 8. Qual que é a primeira palavra do verso 8? Mas. Mas. Sabe o que significa mas? Ninguém? O que é o mas? Todo mundo matou a aula de português? Uma conjunção, né, adversativa. Contrapõe a frase anterior. O que você quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte: Jesus está falando, está dando aula de português para eles. É o seguinte: não vos compete saber a hora, mas, quando ele colocou o mas, ele está dizendo: eu vou dizer o que vocês têm que focar. Não vos compete focar no tempo e na hora, mas eu vou falar agora o que vocês têm que preocupar. Jesus está dizendo assim, ó, esquece essa parte, deixa com Deus, não precisa ensinar Ele a ser Deus, Ele é Deus. Quem se fez seu conselheiro? Quem disse para Ele? Quem deu primeiro a Ele e depois recebeu? Ninguém. Ele é Deus. Então Jesus está dizendo, olha, a promessa é que vai vir o Espírito Santo. Não preocupa quando Ele vai restaurar todas as coisas, não, isso não é da sua alçada. Mas, agora vamos junto, o que é para a gente preocupar? É do mas para frente, vamos lá? Mas, receberei. Quem recebe não pode se gloriar, como se não tivesse recebido. O texto está dizendo, mas recebereis. Jesus está dizendo, olha, é eu que vou enviar, é Deus que vai enviar, essa graça e promessa vem do céu para nós. Recebereis. Muitas vezes nós, às vezes, nos gloriamos disso, mas não há o que gloriar, porque, como eu disse, quem recebe algo não pode se gloriar, está lá em Coríntios capítulo 4. Então Jesus está dizendo, vocês vão receber. Deus quer derramar o Espírito Santo agora, mas a gente precisa receber, ter esse coração de quem recebe. De novo, irmãos, você quer receber nessa noite? Deus quer enviar. Então ele disse, mas recebereis o quê? Poder, irmão. A gente estava falando tanto disso. E Ele está dizendo, eu vou mandar para vocês poder. Quem recebe esse poder? De manhã eu falei, aí cria uma expectativa. O mal do século é expectativa, irmão. Cria, não cria? Se Jesus fala assim, vou mandar para vocês poder, o que você pensa? Poder para quê? Aí empolga. A turma do 1745 empolga menos. Mas de manhã eu falei, quem aqui crê que é poder para ficar rico? Levanta a mão. Aí, ó, empolga, mas Jesus falou isso, não. Quem acha que é poder para não precisar trabalhar mais, levanta a mão. Olha lá atrás, até pulou. Mas não é esse poder, não. Jesus não disse, vou mandar poder econômico, vou mandar poder da beleza, do pensamento, não. Jesus tinha um foco, esse poder tem um objetivo, esse poder tem uma meta. Então ele disse para os irmãos, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se está dizendo descer, não é um poder terreno, não é um poder humano, não é um poder aqui da terra, vem do céu, vem da glória, vem da promessa do Pai, vem de quem verdadeiramente governa. A gente só quer nessa noite alinhar nosso foco, nossa estratégia,
Nós precisamos voltar o nosso olhar para este poder, este poder. Pastor, mas só falou de tantos poderes, verdade, está tudo por aí. Mas o poder que interessa, o poder que move, o poder que renova é esse aí. Dito por Jesus para a sua igreja. Jesus está numa conversa particular com eles. A gente sabe que o dia que Jesus sobe tinha 500. O dia que o Espírito Santo desce tinha 120. Alguns se ausentaram. Mas Jesus está dizendo, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Quem quer que o Espírito Santo mora no seu coração? De verdade, você crê nisso? Irmãos, essa é uma notícia tão maravilhosa. Que até então o Espírito Santo se manifestava em um lugar. O Espírito Santo se manifestava, talvez de forma coletiva, num local. Agora Jesus está dizendo que não. Olha, irmãos, eu contei de manhã uma boa notícia. Tem um condomínio cheio de gente querendo morar no seu coração. Jesus diz que aquele que tem meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. E viremos e nos manifestaremos a Ele. Mora em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mora todo mundo em nós. Todo mundo mora em nós. Então é aonde você for agora o Espírito Santo se manifesta. Aleluia. Mas ele disse, vou dar poder para quê, irmão? O texto diz. O texto é claro. Não há margem para interpretações equivocadas. Esse versículo não há margem. Não, sabe o que é poder para... Não, poder está aqui, volta lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas. Estou mais empolgado que você, mas é o seguinte. O poder de Deus. E é poder que não acaba mais. É só para a gente ser testemunha, irmão. Não dá para ser testemunha sem esse poder. Ninguém foi chamado para testemunhar com a força do braço. Nós fomos chamados para testemunhar com a força do Espírito Santo. O texto está dizendo, Dani, Jesus está dizendo, vocês vão receber poder e sereis testemunhas. É claro que o texto diz em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Podemos aplicar de várias maneiras. Esse texto está dizendo que Jesus vai nos dar poder para ser testemunha em todos os contextos, em todas as cidades, em todas as classes sociais e em todos os outros poderes. Eu não falei mal dos poderes aqui. Talvez Deus colocou você no poder legislativo. Talvez Deus colocou você no poder judiciário. Talvez Deus colocou você no poder executivo. Talvez você faz parte do poder midiático. Você trabalhe com isso. Não importa, mas todos esses poderes estão subjugados ao poder do Espírito Santo para ser testemunha. Quando você entrar nesse lugar que Deus te colocou, você não está lá por causa daquele poder que você está exercendo, porque ali é provisório. Deus nos tem chamado para um poder que não é provisório, é um poder eterno, é a presença de Deus em nossas vidas, para ser testemunha de verdade, para ser testemunha de que consegue impactar, que consegue mudar. O que é ser testemunha, pastor? Ser testemunha é pregar o evangelho. Ser testemunha é dar exemplo. Ser testemunha é ser luz. Ser testemunha é confrontar a verdade através de uma vida transformada. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus está dizendo que vocês precisam entender isso. Para de ser tão ansioso e aprende a esperar. Segundo, para de ficar preocupado com o tempo, porque isso é a autoridade de Deus. Mas foca que Ele enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo tem poder, tem autoridade, tem sabedoria para nos usar com um fim, com um objetivo: ser testemunha. Ser testemunha.
Os irmãos sabem que a palavra testemunho significa ter em mente, lembrar. Quando alguém olhar para nós, precisa saber que Jesus veio. Precisa saber que Jesus vai voltar. Precisa saber que Jesus transforma. Precisa saber que existe santidade e pureza. Por causa do poder de Deus que opera em nossas vidas. Porque é Deus que nos dá força para vencer. É Deus que nos dá força para caminhar. É Deus que nos dá força para andar. É preocupante. Deus nos tem chamado aonde nós estamos plantados. Se você é mecânico, né? Deus te chamou lá, está consertando o carro, fala do amor de Deus para alguém. Fala que conhece alguém que pode transformar coração de pedra e colocar coração de carne. Se você trabalha na padaria, fala que Jesus é o pão da vida que mata a fome daquele que tem fome. Se você trabalha com água mineral, fale que Jesus é a água viva e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Outro dia eu fui ao dentista, e aí tinha uma senhora lá sentada, esperando, né? E eu lá esperando, e ela está assim: ô moço, o senhor está sabendo? Aí eu falei: de quê? Do apagão que vai ter. Aí eu falei, uma senhorinha já, acho que eu devia ter uns 70 anos, 60, 70. Eu falei: apagão é apagão no mundo todo. Alguém ouviu essa notícia aí, que ia ter esse apagão? Não é o do Mineirão não, irmãos, o apagão mesmo. Que teve o pastor apagão do domingo passado. Aí eu falei, não estou sabendo, vai apagar tudo. Vai ter um eclipse, a dona falando comigo, vai ter um eclipse, vai escurecer o mundo e vai apagar tudo. Eu falei: nossa, mas é muita empresa de energia para queimar junto. Vai, o senhor não está sabendo, eu recebi na internet. Aí eu falei: dona, mas Jesus ama a senhora. Ela falou: eu sei, mas vai ter o apagão. A gente precisa voltar a focar no poder de testemunhar de que nós tivemos um encontro com Jesus e que Ele quer salvar mais gente. Esse é o nosso foco. O resto é coisa secundária. Nossas conquistas, nossos sonhos não são errados, mas estão submissos a essa missão. Estão submissos a esse poder, a esse foco, a esse testemunho. Tudo o que a gente fizer, seja na igreja ou fora dela, seja na família ou em qualquer outro lugar, o foco é ser testemunha. O foco é ser testemunha, é dizer: eu experimentei, como disse Paulo, ninguém me moleste, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Nós precisamos entender isso. É tempo, Deus está derramando a sua graça e seu poder para a gente de novo alinhar o foco. Todos esses poderes têm influência sobre nós? Tem, é verdade, mas nós estamos seguindo este poder. O Senhor mandou o Espírito Santo para nós sermos testemunhas até que Ele volte para buscar a sua igreja. Deve ser esse o nosso foco. Deve ser essa a nossa direção. Mas para você não dizer: pastor, o senhor só citou um texto e já quer convencer a gente. Mateus 28, 18. Coloca aí, irmão, para você ver que eu não estou falando assim só de Atos. Vamos lá, irmão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, 2 pontos. Lê tudo, irmão. Todo o obediente. Sabe o que o pastor falando? Todo Quem está falando isso? Não é nenhum intérprete, não, é Jesus. Jesus está dizendo: todo. Quem crê que todo o poder foi dado a Ele? Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou, lhe deu o nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse poder foi conquistado na cruz e na vida de obediência, irmão. Mesmo se achando em forma de Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Porque ninguém te engane, ninguém matou Jesus, ninguém tomou a vida de Jesus. Ele disse: eu mesmo dou minha vida
Porque Ele é, Ele era e Ele continuará sendo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Irmãos, tem um espírito de Pilatos por aí. Tem uns caras se achando. Sabe o que é o espírito de Pilatos? Pilatos olhou para Jesus de cima e embaixo e falou: se quiser eu te mato, te prendo, te solto. E Jesus olhou: coitado. Você não tem nenhum poder sobre a minha vida se do alto não te for dado. Quem crê nisso, irmão? Ninguém tem poder sobre a sua vida se do alto não for dado. Todo o poder me foi dado no céu e na... Veja, no céu ele já tinha. Agora é na terra, porque o Emanuel se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai, que não é mais unigênito, agora é primogênito. Porque tem mais filhos de Deus. Ele veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quando receberam, quem aqui recebeu? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí eu empolguei. Todo o poder está na mão dele. O que ele vai falar no próximo versículo? Que rufem os tambores. Vai por 19. Isso. Pastor Ramon, a notícia é: todo o poder para a gente ir e fazer discípulos. Vocês não entenderam. Todo o poder para a gente ir e fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa direção, irmão. Deus não deu para nós todo o poder para que a gente faça o nosso nome tão grande, não. Ele nos deu esse poder para que o nome dele seja grande e a gente faça discípulos. Ele disse então: ide, olha lá, ide, portanto, fazei discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 9, olha que coisa interessante. Depois do ápice dessa notícia extraordinária, Jesus vai então subir. Porque agora a obra vai continuar. Vocês viram que eu li? Ele começou a fazer e ensinar. Mas a obra continua através do corpo de Cristo. Mas aqui no verso 9, dita essas palavras, foi Jesus elevado à vista. Mas olha o que apareceu. Uma nuvem. Claro, pastor, ele não foi para o céu, tinha nuvem. Calma, irmão. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O que está encobrindo dos seus olhos Jesus? Que nuvem é essa? Porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que nós cremos. O justo não vai andar pela vista, mas vai andar pela fé. Veja que Jesus acabou de fazer algo extraordinário e falou com eles: eu vou enviar para vocês, fiquem em Jerusalém. Isso levou uns 10 dias para que isso se cumprisse. Está lá no capítulo 2 de Atos, o cumprimento da promessa. Mas aqui é interessante que Jesus começa a subir e uma nuvem oculta ele. E é como se você recebeu essa palavra hoje e algo ocultasse. Você não consegue ver Jesus mais. Por que essa nuvem apareceu? Porque agora não é ele, agora vai ser o Espírito Santo. Agora a gente vai olhar para o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos guia toda a verdade, nos faz lembrar de tudo que Jesus falou. O Espírito Santo é que capacita, o Espírito Santo é que usa. Os dons do Espírito Santo são as ferramentas para essa obra ser feita.
Então agora Jesus está dizendo: a nuvem vai me encobrir, mas fiquem de olho no Espírito Santo. Ele está preparando a noiva para o encontro, para as bodas do Cordeiro. O Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo está dentro de nós. Mas qual é a nuvem que está encobrindo Jesus e você não está vendo? Qual é a nuvem que tirou sua visão? Por que agora você acha que são os outros poderes que dominam sua vida? Por que você pensa assim: não, agora o poder político vai acabar? Ah, meu Deus, agora é o poder econômico. Ah, é o poder bélico. Meu Deus, não, irmão. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, e ele só deu uma ordem clara e nítida: ide fazer discípulos. Mas não abra mão do Espírito Santo.